Capítulo 27. Passaram-se os meses de janeiro e fevereiro sem acontecimentos maiores do que esses na família de Longbourn, e caracterizados por poucas coisas além dos passeios até Meryton, ora enlameados, ora frios. Março deveria levar Elizabeth a Hunsford. No começo ela não levou muito a sério a ideia de ir até lá. Charlotte, porém, como logo ela descobriu, contava com aquele plano e aos poucos Elizabeth passou a encará-lo com maior prazer e maior certeza. A ausência aumentara o seu desejo de rever Charlotte e diminuir a sua repulsa ao Sr. Collins. O plano era novidade, e como com aquela mãe e com aquelas irmãs intratáveis, o lar não era exatamente ideal, uma pequena mudança não deixava de ser bem-vinda. Além disso, a viagem lhe possibilitaria dar uma escapadinha para ver Jane. Em suma, enquanto a hora da partida se aproximava, ela lamentaria qualquer adiamento. Tudo, porém, se passou sem problemas e foi arranjado segundo os primeiros planos de Charlotte. Ela devia acompanhar Sir William e sua segunda filha. A boa ideia de passar uma noite em Londres foi adotada a tempo e o plano se tornou o mais perfeito possível. A única dor era separar-se do pai, que certamente sentiria saudades dela, e quando recebeu a comunicação, gostou tão pouco da ideia da viagem que disse a ela para lhe escrever e quase prometeu responder à carta. A despedida entre ela e o Sr. Wickham foi perfeitamente amigável. Da parte dele, algo mais do que isso. Seus novos planos não podiam levá-lo a esquecer que Elizabeth fora a primeira a provocar e merecer sua atenção, a primeira a ouvi-lo e a ter pena dele, a primeira a ser admirada. E em seu jeito de lhe dizer adeus, desejando-lhe tudo de bom, lembrando-a do que devia esperar de Lady Catherine de Bourne e garantindo que suas opiniões sobre ela e sobre todo mundo sempre coincidiram, havia uma solicitude. O interesse que ela sentiu devia uni-la a ele por um afeto muito sincero. E se separou dele convencida de que, casado ou solteiro, ele sempre haveria de ser o seu modelo de pessoa simpática e agradável. Seus companheiros de viagem no dia seguinte não eram do tipo que poderia fazê-la reconsiderar a sua apreciação do Sr. Wickham. Sir William Lucas e sua filha Maria, uma menina bem-humorada, mas tão cabeça de vento quanto ele, nada tinham a dizer que valesse a pena escutar e eram ouvidos com tanto prazer quanto o chiado da carruagem. Elizabeth adorava asneiras, mas já conhecia Sir William havia muito tempo. Ele não podia contar-lhe nada de novo acerca das maravilhas de sua apresentação à corte e de sua sagração como cavaleiro. Suas delicadezas estavam puídas, como o que tinha a dizer. Foi um trajeto de apenas 24 milhas. Partiram tão cedo que chegaram a Gracechurch Street por volta do meio-dia. Enquanto se dirigiam para as proximidades da casa do Sr. Gardner, Jane estava a uma das janelas da sala para observar a chegada. Quando entraram no corredor, lá estava ela para dar-lhe as boas-vindas, e Elizabeth, olhando atentamente para o seu rosto, ficou satisfeita em encontrá-lo tão saudável e encantador como sempre. Nas escadas estava um bando de meninos e meninas, cuja impaciência em ver a prima não permitiria a ela aguardar na sala e cuja timidez, pois não a viam fazia um ano, os impedia de descer. Tudo era alegria e amabilidade. O dia passou do modo mais agradável. Amanhã no alvoroço e nas compras e à noite no teatro. Elizabeth procurou sentar-se ao lado da tia. O primeiro assunto abordado foi sua irmã, e ela mais se afligiu do que se admirou ao ouvir, em resposta às suas minuciosas perguntas, que, embora Jane sempre procurasse manter-se animada, passava por períodos de abatimento. Era razoável, porém, esperar que estes não se prolongassem por muito tempo. A Sra. Gardner forneceu-lhe também os pormenores da visita da Sra. Bingley a Gracechurch Street e repetiu as conversas ocorridas em diversos momentos entre Jane e ela, que provavam que Jane havia, do fundo do coração, desistido do relacionamento. A Sra. Gardner, então, passou a zombar da sobrinha sobre a deserção de Wickham e a cumprimentou por suportá-la tão bem. Mas, minha querida Elizabeth, acrescentou ela, que tipo de moça é a senhorita King? Custa-me pensar que o nosso amigo seja interesseiro. Por favor, querida titia, qual é a diferença no que se refere a questões matrimoniais entre o interesse e o motivo prudente? Onde acaba a prudência e começa a avareza? No último Natal, você temia que ele se casasse comigo porque seria imprudente. E agora,
porque ele está tentando conquistar uma moça com apenas 10.000 libras, você o chama de interesseiro? Se você me disser que tipo de moça é a senhorita King, eu saberei o que pensar. Acho que é uma moça muito boa. Não sei nada de ruim sobre ela. Mas ele não deu a ela a mínima atenção, até que a morte do avô a tornasse dona dessa fortuna. Não. E por que deveria? Se não lhe era adequado conquistar o meu afeto porque eu não tinha dinheiro, que motivo haveria para que ele cortejasse uma moça que não o atraía e também era pobre? Mas é uma indelicadeza voltar as atenções para ela tão em seguida ao fato. Um homem em apuros não tem tempo para todas essas elegantes conveniências que os outros podem observar. Se ela não faz objeções a isso, por que nós faríamos? O fato dela não fazer objeções não o justifica. Só mostra que ela própria carece de alguma coisa, bom senso ou sentimentos. Muito bem, exclamou Elizabeth. Como queira. Digamos que ele é interesseiro e ela é uma boboca. Não, Lizzie. É justamente isso que eu não quero. Não gostaria de pensar mal de um rapaz que viveu durante tanto tempo em Derbyshire. Ah, quanto a isso, tenho uma péssima opinião dos rapazes que vivem em Derbyshire. E seus amigos íntimos que vivem em Hertfordshire não são muito melhores. Estou cansada de todos eles. Graças a Deus, vou amanhã para um lugar onde encontrarei um homem que não tem nenhuma qualidade agradável, que não se destaca nem pelos modos, nem pelo bom senso. Os homens estúpidos são os únicos que vale a pena conhecer, afinal. Cuidado, Lizzie. Essas palavras sabem muito a decepção. Ao fim da peça, antes de se separarem, Elizabeth teve a inesperada alegria de receber um convite para acompanhar seu tio e sua tia numa excursão de lazer que planejavam fazer no verão. Ainda não decidimos aonde vamos, Disse a Sra. Gardner. mas talvez até os lagos. Nenhum plano poderia ser mais agradável a Elizabeth, que aceitou o convite com rapidez e gratidão. Ah, minha queridíssima titia! Exclamou ela entusiasmada. Que delícia, que felicidade! A senhora me dá vida nova e disposição. Adeus decepção e depressão. O que são os rapazes em comparação com os penedos e as montanhas? Ah, que horas de êxtase vamos passar! E quando voltarmos, não seremos como os outros viajantes, sem poder dar uma ideia precisa de nada. Nós vamos saber onde estivemos. Vamos recordar o que vimos. Lagos, montanhas e rios não devem confundir-se em nossa imaginação. E quando tentarmos descrever um determinado cenário, começaremos discutindo a sua situação relativa. Façamos que as nossas efusões sejam menos insuportáveis que as da maioria dos viajantes. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.